gente, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Amanda, esse é o meu canal Livros e Afins, e eu estou aqui para poder fazer uma tag muito legal, que é The Bookshelf Book Tag. Eu vi essa tag no canal do Henry Beneto, do Book Crushes. Sério, tá difícil de falar o nome do canal dele, sempre erro, mas enfim. E foi ele mesmo que traduziu a tag, então eu vou deixar o vídeo dele aqui na descrição, se você não viu, pra você ver, porque tá bem legal. E eu gostei muito das perguntas dessa tag. Já fazia um tempo que eu não vi umas perguntas tão legais, porque assim, uma coisa que tem me desanimado com as tags é porque são poucas as tags que estão tendo perguntas interessantes, sabe? Então, eu gostei bastante das perguntas dessa, porque é mais relacionada à nossa coleção e às estantes em si, vocês já vão entender. Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo. A primeira pergunta é: quantas estantes você possui? E eu tenho uma estante, que é essa que vocês estão vendo aqui pelo espelho, né? Que todo mundo conhece. E mais 3 prateleiras, que na verdade são 4, porque tem essas duas que sempre aparecem nos vídeos também, e essa grandona que vocês estão vendo aqui. Mas na verdade essa grandona são 2 prateleiras que estão emendadas, então são 4. Mas eu considero essa como uma, porque como ela está emendada, parece uma grande prateleira que vai de uma ponta a outra. Então eu considero uma estante e 3 prateleiras. Mas enfim. A segunda pergunta é: quantos livros você pensava que possuía e quantos livros você realmente tem? Então, era pra gente responder primeiro o que a gente achava que tinha e depois ir lá e contar. Eu já imaginava que eu tinha uma faixa de 170 livros, porque da última vez que eu fiz uma contagem era mais ou menos isso que eu tinha. E depois de contar, eu descobri que eu tenho 183 livros. Então, tiveram alguns livrinhos novos adicionados. Mesmo que eu já tenha feito, né, uma limpa esse ano, tirado alguns livros, alguns vários até, eu tenho 183 no momento. O que não é tão diferente assim do que eu tinha imaginado, porque eu achava que tinha 170, né? A terceira pergunta é: como você organiza os seus livros? E durante a maior parte do tempo, eu organizo dessa forma, que é por autor e por tamanho. E eu também deixo uma prateleira só com os livros não lidos. Antes era na estante. Hoje em dia a estante só tá com os livros lidos e uma das prateleiras da parede é com os livros não lidos, que é lá de cima. E por que eu faço isso? Porque eu gosto de ver os livros não lidos para poder ter mais ou menos uma, né, noção da quantidade de livros não lidos, os que eu tenho que focar para ler. Sei lá, eu tenho esse problema, eu gosto de ver os não lidos separados num lugar, tudo junto, sabe? Mas enfim, e os da estante, que agora são todos os lidos, eu separo por autor e por tamanho. Então eu deixo os maiores tudo junto e os menores tudo juntos. Então, por exemplo, John Green com John Green, Rebel Rowell com Rebel Rowell, Sarah Dessen com Sarah Dessen, e por aí vai. Às vezes acontece de um autor tem livros de uma editora e de outra editora, e aí fica tipo um maior e um menor, mas ainda assim eu tento deixar junto, dou um jeito, porque eu gosto de deixar os autores juntos, mesmo que o tamanho não seja igual. Dá um pouco de toque? Dá. Aconteceu isso, por exemplo, com... Na verdade, é da mesma editora, olha só. É com os livros da Jandy Nelson. O Sol Está em Todo Lugar, uma edição um pouquinho menor, e Eu Te Darei o Sol, de uma edição um pouquinho maior. E é tudo da mesma editora, que é a Novo Conceito. Mas a mesma editora fez ali uma edição diferente. Tanto que ela relançou O Sol Está em Todo Lugar. O Sol Está em Todo Lugar, tá difícil de falar. Com uma edição igual do Eu Te Darei o Sol, que é ridícula de feia. A edição antiga é muito linda, sério. A nova é muito sem graça. Eu já vi ela na livraria, eu falei, não, prefiro 1000 vezes a minha que eu comprei antigamente, que é uma edição toda bonita, toda diferentona, com imagens, a letra é azul, é maravilhosa aquela edição. Mas enfim, aconteceu já isso com a mesma editora, imagino com a editora diferente, não é mesmo? Então eu separo por autor, por tamanho e deixo sempre uma prateleira separada com os não lidos. No momento só está separado por cores e por tamanho também, porque eu tenho um pouco de toque com o tamanho. Então tá grande, grande, pequeno, pequeno. E como sempre a prateleira de não lidos está intocada lá, porque eu gosto que eles fiquem ali bonitinho, arrumadinho, porque eu não gosto de misturar o não lido com o lido, eu fico um pouco agoniada. Então é isso aí. Ah, e eu sei que a tag é sobre livros, mas por curiosidade eu separo meus mangás por editoras. Como a maioria dos tamanhos é de acordo com as editoras, tipo JBC tudo no tamanho só, Panini tudo no tamanho só, New Pop é a única que é diferentona, que tem 2 tamanhos diferentes, eu tento separar por editora. Então o da JBC, o da Panini e no final o da New Pop.
E lá no canto os quadrinhos, que são daqui, ó. Então, eu tô separando assim. A quarta pergunta é: qual é o livro mais antigo da sua estante? E, sem sombra de dúvidas, é O Amanhecer, da Stephanie Meyer, que eu tenho antes mesmo de sonhar em ter uma estante. Eu comprei ganhei, eu sempre falo isso porque eu nunca lembro. E acho que foi mais ou menos, tinha uns 14, 15 anos. Foi na época do boom do Crepúsculo, eu queria muito saber o final. Eu tinha acabado de ver o filme Eclipse e eu queria saber o que acontecia nos filmes e sabia que ia separar em dois. Então eu tava bastante ansiosa e comprei o livro, ou ganhei. Eu acho que eu comprei na Avon, ou minha mãe comprou e me deu. Não lembro, gente, mas é a edição da Avon, bem velhinha. Bem, sabe? Bem fajutinha. Mas que, querendo ou não, parando pra pensar, ele tá bem bonitinho, viu, gente? Um livro bem antigo desse. Daqui a pouco faz 10 anos que eu tenho esse livro. E ele tá bem bonzinho, viu? Agora que eu tava olhando que eu percebi. Tipo, fora algumas sujeirinhas de tempo, né? Porque sempre tem. Por fora o livro tá em ótimas condições. É até um pouco chocante. Eu poderia ter trocado, dado, enfim, mas eu tenho um pouquinho de apego com ele, porque querendo ou não foi o primeiro da minha coleção, né? Então, enfim. A quinta pergunta é: qual é o livro mais novo da sua estante? E são, na verdade, de 4 a 5 que eu trouxe do sebo em abril. Livro, não tô contando os mangás, tá? E eu peguei aqui o Alicia de Brecht pra poder ilustrar, porque foi um dos que eu trouxe do sebo, que eu li recentemente e eu amei, gente. Esse livro é muito fofinho. Então, apesar dele não ser novo, porque eu trouxe do sebo, querendo ou não, ele é novo na minha estante. Então, é isso aí. A sexta pergunta é: qual o maior livro da sua estante? E com certeza é o It, a Coisa, do Stephen King, que tem mais de 1000 páginas, tem 1103 páginas. E eu não vou mostrar pra vocês porque eu tô usando ele como tripé aqui junto com alguns mangás pra poder colocar o telefone e gravar o vídeo. Então, enfim, mas todo mundo conhece a capa do It, então não é novidade pra ninguém. Mas enfim, tanto que exatamente não, o livro é tão grande que eu uso até como tripé. Pois é, não é mesmo? A sétima pergunta é: qual o menor livro da sua estante? E eu descobri que é o Nas Folhas do Chá, que é da Flávia Elise Silva e da Liu Hang. Esse livro é muito curtinho, depois que eu fui olhar agora que eu vi. Ele tem 113 páginas, gente. Eu tinha alguns livros que eu achava que era muito curto, que tinha poucas páginas, mas a maioria que eu tenho, que é pequenininho, é 120 páginas, 130 páginas. Esse tem 113. Eu não tenho nenhum menor que esse, ele é muito curto mesmo. Mas é um livro tão gostosinho, eu gostei demais desse livro. E exatamente, ele é muito curtinho. Gente, eu não imaginava que tinha 113, eu não tinha reparado nisso. São pouquíssimas páginas mesmo. Mas enfim. A oitava pergunta é: qual o gênero predominante da sua estante? E assim, parando para pensar no superficial, é contemporâneo com certeza, porque eu não sou lá muito fã de fantasia. Eu até gosto de um pouquinho de sobrenatural e tudo mais, mas fantasia mesmo é um gênero que eu não costumo ler. E eu não sei porque essa não me chama tanta atenção assim. Mas no grosso é contemporâneo. Mas mais especificamente eu acho que é jovem adulto. Porque eu até gosto de outros tipos, tipo chick-lit, romance, drama, thriller. Eu gosto de uns diferentes. Mas se você parar pra perceber, a maioria deles são jovens adultos, né? Então, enfim. Eu gosto muito desse gênero ainda. Mas eu tento sempre, né, me adentrar em outros tipos. Tipo poesia, livro de contos, sabe, biografia já li, livro de memórias, eu acho muito legal, fora os quadrinhos e os mangás, né, então eu tento sempre ser bastante, né, aberta a novos tipos de livros, porque eu acho que não adianta a gente se fechar só num estilo só, mas eu não vou ficar lendo uma coisa obrigado, eu tenho que ter interesse naquilo, sabe, então é isso aí. Acabei viajando demais na resposta, mas vocês entenderam. A nona pergunta é: você já gravou um Bookshelf Tour? E sim, inclusive eu já gravei o desse ano atualizado. Então, se você não viu ainda, o link vai estar aqui nos cards ou na descrição. Beleza? Décima pergunta é: vá para o www.handle.org e sorteie um número entre a quantidade de livros que você possui e fale um pouco sobre o livro correspondente ao número sorteado na sua estante. Então, eu já abri aqui o site para facilitar, que é o random.org.
E eu coloquei aqui o mínimo um livro, o máximo 183, que é o tanto de livros que eu tenho. Eu vou gerar aqui o número agora. 75! Nossa, número super curtinho pra me contar. Eu vou começar contando lá do começo da estante até o final, tá? Então, é isso aí, vou ter que contar e já eu volto. Bom, voltei. E o livro de número 75 é o Anexos da Rainbow Rowell. O mais legal de estar por cores é porque eu realmente não imaginava qual seria o 75. Porque não tá nem por... separado por séries, enfim, por autores. É tipo, muito misturado, porque é cores. Então eu achei isso legal. E eu tenho que falar um pouco sobre o livro. Bom, vamos lá. Já faz um tempinho que eu li esse livro, então eu não posso falar muitas coisas, porque eu não vou lembrar tanto assim. Mas basicamente sobre esse cara, que ele tem um trabalho meio estranho, ele tem que ficar vendo os e-mails das pessoas lá no trabalho lá delas, pra ver se elas estão usando o e-mail pra poder trabalhar ou pra ficar conversando. E as pessoas meio que não têm certeza que existe esse cara mesmo, então elas sabem que tem algumas palavras que se elas falarem pode cair ali no... não sei explicar, é tipo um campo lá que aparece os e-mails, tipo, fala um palavrão, daí vai aparecer lá, porque não é de trabalho, não faz sentido você falar um palavrão no e-mail de trabalho. Então, enfim, ele trabalha assim e ele começa a ler as mensagens de duas mulheres que elas se correspondem lá errado, né? Não é pra trabalhar, é pra conversar por e-mail. E elas ficam conversando e ele acha elas muito legais e se apaixona por uma delas. Então, basicamente, a gente vê o ponto de vista dele, né? Conhecendo elas pelos e-mails. E ele vai tentar, né, se aproximar delas de alguma forma. E elas são muito legais. É muito legal acompanhar os e-mails delas, porque são muito doidas. E é um livro muito louco, porque se você parar pra pensar é um pouco esquisito, não é mesmo? Mas ao mesmo tempo é muito fofo na história. Então, eu gosto bastante, porque as personagens são muito fofas. E você se sente amigas delas, vendo os e-mails dela. E é muito gostosinho. Então, é isso aí. E a 11ª pergunta é: você possui itens de colecionador e outras decorações na sua estante? E assim, como itens de colecionador, imagino que seja Funkos, ou sei lá, livros de colecionador mesmo, dessas edições chiques, ou coisas assim. E não costumo colecionar essas coisas por falta de grana mesmo, de oportunidade. Mas enfim, porém eu tenho essa decoração na minha estante. Eu peguei aqui 2 exemplos. A minha Torre Eiffel de Paris, que eu tenho há um tempão, eu amo ela. E essa cabine de Londres, que é um cofrinho, e eu coloco algumas moedinhas e tal. Então, eu gosto muito, eu acho eles muito fofos. E são aí 2 exemplos de decorações que eu tenho na minha estante. E a 12ª pergunta e última é: nos mostre a sua estante. E eu vou mostrar agora que eu terminar de gravar esse vídeo, aí eu já vou lá e gravo um takezinho da minha estante. Beleza? Gente, vim gravar a minha estante como pediu na tag. Vou mostrar pra vocês. Vocês já estão cansados de ver, mas vou mostrar. E tá arrumada por cores, então tá bem bonitinho, ó. Tá assim. Temos uma gata comendo ali embaixo, mas enfim. Ali também tem as prateleiras dos mangás. E a prateleira grandona. É isso aí, gente. Já falei demais. Essa tag ficou enorme porque eu me enrolo muito para poder responder. Parabéns pra mim. Mas é isso aí, espero que tenham gostado do vídeo. Se você gostou, clique em gostei, se inscreve no canal se não for inscrito e quiser acompanhar os próximos vídeos, comente o que quiser e não esquece de clicar no sininho para receber todas as notificações. E é isso aí, muitos beijos e tchau!